Tudo bem, servidora? Olá, servidor. Eu sou o professor Marcos Assis e nessa videoaula eu vou apresentar para vocês o que é o mapa de indicadores. Nós vamos propor que o mapa de indicadores seja construído com base no mapa de processos e resultados que vocês elaboraram no curso 1 do ciclo de assessoramento. Para nos guiar, então, ao longo dessa videoaula, nós vamos lembrar o que é o mapa de processos e resultados, definir o que é o mapa de indicadores e mostrar o passo a passo para se elaborar o mapa de indicadores. O objetivo nosso é que o mapa auxilie aí na revisão dos programas do planejamento governamental. Então, para lembrar aí o que é o mapa de processos e resultados, trata-se, de uma ferramenta que foi idealizada e bastante difundida e aplicada pelo professor Paulo Januzzi, conforme vocês puderam observar no curso 1 do ciclo de assessoramento. O mapa de processos e resultados é um diagrama que explicita a narrativa sintética do funcionamento do programa ou da ação, considerando o contexto em que esse programa ou essa ação é operacionalizado e implementado. O mapa também é um diagrama que explicita como os diversos componentes do programa ou ação se alinham para produzir os resultados desejados, do valor público almejado, e quais são as condições necessárias para que esse alinhamento entre insumos, processos e produtos levem aos efeitos imediatos ou finais, ou os resultados e impactos estabelecidos e esperados. Enfim, o mapa de processos e resultados é um diagrama que permite refletir e atualizar o estado atual de funcionamento do seu programa e da sua ação. E é aí que entra a questão dos indicadores. Uma vez que a gente constrói o mapa de indicadores em cima do mapa de processos e resultados, nós conseguimos, indicar, sinalizar, por meio dessas medidas, qual é o estado atual de operação do programa, refletir e atualizar esse estado. Por isso que é importante a gente aplicar o mapa de indicadores na revisão do PPAG. Então, um exemplinho aí do mapa de processos e resultados, para vocês recuperarem na memória de vocês. Esse é um exemplo do professor Paulo Januzzi, e aqui ele propõe a narrativa sintética do programa intersetorial e intermunicipal de alimentação escolar. Então, tem um contexto em que esse programa ele é implementado, os recursos que tem a ver aí com o orçamento, para fornecer alimentação e com a oferta regional de alimentos de agricultura familiar ou não. Várias atividades, como contratar a produção de agricultura familiar, as cooperativas, também aí atividades de transporte e distribuição dos alimentos para as escolas, e também atividades de supervisão nutricional da oferta de alimentos nas unidades educacionais. Os dois produtos são a merenda e os alimentos comprados regularmente aí, oriundos da agricultura familiar. O pressuposto para que esses produtos sejam entregues é que há, então, condições para que os produtores regionais possam financiar a produção de agricultura familiar, e distribuir aí esses produtos para merenda nas escolas. Qual que é o resultado de uma entrega de uma merenda mais segura do ponto de vista nutricional e alimentar para os alunos? Alunos melhor nutridos, e também a gente pode gerar aí, como resultado imediato, renda para esses agricultores familiares que vão fornecer os alimentos para a merenda escolar. E do ponto de vista dos impactos, ou do ponto de vista dos resultados finais, ou de médio e longo prazo, a gente teria melhoria da condição de segurança alimentar das crianças, do seu desempenho escolar, o desenvolvimento da cadeia produtiva regional dos alimentos, já que você está incentivando a produção dos microprodutores, das empresas familiares, e com
e também, né, o fortalecimento do consórcio, das parcerias desses produtores regional de alimentos com outros setores econômicos. Muito bem, uma vez que a gente lembrou o que é o mapa de resultados, processos e resultados, a gente pode agora definir a ferramenta que nos interessa aqui nessa videoaula, que é o mapa de indicadores. O mapa também é um diagrama, e ele utiliza a mesma estrutura do mapa de processos e resultados para que a gente possa definir os indicadores aí da revisão do planejamento e, indo além, para que a gente possa também monitorar o programa ao longo, né, da sua gestão do dia a dia, aí, tanto pelas lideranças quanto pelas equipes técnicas. O mapa de indicadores, ele vai estabelecer um conjunto de indicadores dos componentes de um programa, que são indicadores de insumos, atividades, produtos e resultados em 2 níveis, resultados imediatos e resultados finais. E indo além, como eu mencionei há pouco, a partir do mapa de indicadores, a gente pode elencar outras perguntas de avaliação do programa, que também vão ser importantes aí para a gente fazer uma comunicação transparente do valor público que os programas e ações do PPAG estão alcançando. Tá? Bem, a estrutura do mapa é essa que está aí na tela. São as mesmas colunas do mapa de processos e resultados, porém, no mapa de indicadores, a gente não vai definir os insumos, as atividades, mas nós vamos definir os sinalizadores, as medidas, os indicadores que vão nos auxiliar a observar se os insumos previstos foram realmente alocados, que vão nos auxiliar a evidenciar se as atividades previstas foram realizadas e assim sucessivamente. Cada um desses tipos de indicadores medem coisas específicas, né? E aí eu não vou entrar muito nesses detalhes, porque vocês já tiveram uma outra videoaula neste curso que explicou aí um pouquinho essa taxonomia ou essa classificação dos indicadores de políticas públicas, tá? Mas também, né, a gente consegue quase que intuitivamente compreender o que cada um desses tipos de indicadores vai sinalizar, né, vai apontar para a gestão de um programa. Bem, exemplo, então, de mapa de indicadores baseado no mapa de processos e resultados do Programa de Alimentação Escolar proposto pelo professor Paulo Januzzi, que eu apresentei alguns slides atrás aí nessa videoaula. Né? Do ponto de vista de indicadores de insumo, o que foi estabelecido aqui é o desembolso mensal com o programa. Então, é esse indicador que vai nos permitir observar se a verba que foi prevista, o orçamento que foi previsto, né, para aquele programa, foi ou não foi efetivamente, né, realizado, liquidado. Tá? E é interessante que isso aqui tem muita relação com o monitoramento das metas orçamentárias do PPAG. As metas orçamentárias do PPAG são indicadores de insumo, porque eles estão demonstrando aí qual é o desembolso, né, no caso bimestral, que se está sendo realizado no âmbito daquele programa. Tá? Nós também poderíamos ter definido um indicador para esse insumo de oferta regional. Por exemplo, a quantidade, né, de produtos regionais que foi distribuído ou vendido para o município, né, ou para aquela região ali, aplicar, utilizar na merenda das escolas. Tá? Do ponto de vista dos indicadores de atividades, aqui foram estabelecidos 2 nesse mapa de indicadores. O primeiro é o percentual de cardápios no mês com dieta adequada. É esse indicador que vai permitir eu observar se a atividade de supervisão nutricional dos alimentos na escola foi realmente realizada. Tá? O outro indicador de atividades é compras mensais de alimentos específicos. O número que esse indicador me mostrar, né, depois que eu coletar com as fontes corretas de dados, qual é o resultado dessas compras, né, vai me auxiliar
né, a indicar que a atividade contratação de produção de agricultura familiar na região foi efetivamente realizada. Nesse mapa de indicadores, passando aqui agora para a coluna de produtos, nós definimos como indicador merendas servidas e efetivamente consumidas. Então, a gente vai ter aqui uma relação, né, uma taxa, né, entre aquilo que foi efetivamente disponibilizado para os alunos e aquilo que eles efetivamente comeram, efetivamente consumiram. Isso vai nos mostrar se o programa de alimentação escolar está entregando aquilo que ele quer. E o que é que ele quer entregar, conforme a gente viu no mapa de processos e resultados? As merendas bem elaboradas, né, com segurança alimentar, com qualidade nutricional para os alunos. Então, essa relação entre merendas servidas e efetivamente consumidas vai mostrar a qualidade, né, dessa entrega, e é para isso que esse indicador de produto aí serve. Chegando ao final aqui do nosso mapa de indicadores, foram estabelecidos 2 indicadores de resultados ou resultados imediatos e 2 indicadores de impacto ou de resultados finais. O nível de satisfação dos alunos ou das famílias com a merenda é um indicador que vai, né, de alguma forma, possibilitar que a gente sinalize se o resultado é alunos nutridos, pelo menos do ponto de vista dos alunos da sua família, foi ou não foi alcançado. Já o resultado de aumentar a renda e de gerar empregos para a agricultura familiar regional, nós vamos poder medir com o indicador renda média anual dos agricultores daquela região. Por fim, os indicadores de impacto são peso e altura dos alunos e o número de microempreendedores individuais, né, e de declarações de aptidão para a agricultura familiar criados no período de execução daquele programa. No caso do indicador peso e altura dos alunos, nós estaremos medindo com ele o impacto esperado relacionado aí à melhoria nas condições de segurança alimentar das crianças. E aqui é uma medida mais objetiva do que apenas a satisfação que nós mensuramos aqui como um indicador de efeitos ou de resultados imediatos. Okay? Já as MEIs e as DAPs, né, o número delas que foram criadas no período, vão nos permitir sinalizar se o impacto previsto de desenvolvimento da cadeia produtiva de alimentos foi efetivamente alcançado. Então, vejam bem como, a partir dos itens que nós especificamos no mapa de processos e resultados, é possível observar medidas, sinalizadores, taxas, percentuais, números absolutos, indicadores que vão nos auxiliar aí, que vão permitir que a gente afirme, com base em evidência, se recursos foram alocados, atividades foram realizadas, produtos foram entregues e resultados e impactos foram gerados. Uma vez visto, então, o que é o mapa de indicadores, agora a gente pode responder como elaborá-lo. Nós estamos propondo aqui 3 passos. O primeiro passo é retomar o seu mapa de processos e resultados. Então, você elaborou ele lá no curso 1, você vai olhar para ele, aí vai identificar ali, né, quais são os principais insumos, as principais atividades, produtos e resultados, os quais você considera que são relevantes, importantes, para serem monitorados e avaliados por meio dos indicadores. Então, nessa leitura é bom já fazer alguma seleção, porque a gente pode ter um mapa de processos, um mapa de indicadores que tenha um indicador para cada item que foi especificado em cada coluna do mapa de processos e resultados. Mas aí a gente vai ter muitos indicadores. E aí ter muitos indicadores pode fazer com que a gente se afogue na abundância dos dados, né? E que a gente não consiga gerar informação com aquele grande volume de indicadores que a gente especifica se a gente define para cada
cada item do mapa de processo e resultados, um indicador específico. O que eu estou querendo dizer? Na leitura, na retomada, nesse primeiro passo para elaborar um mapa de indicadores, olhe de forma crítica para o mapa de processos e resultados, e selecione itens de cada uma das 5 colunas que você considera mais relevantes ou mais importantes para a gente dizer, né, sobre o funcionamento daquele programa ou daquela ação. Né? Bem, segundo passo, fazer uma chuva de ideias, tá, de indicadores. Então, você já selecionou ali no mapa quais os insumos são relevantes, quais as atividades são mais importantes, quais os produtos principais e quais os resultados que a gente acha que comunicam bem, né, o valor público que a gente está gerando com o programa do PPAG. Beleza. Agora você vai olhar para esses itens principais e vai tentar especificar ou definir, né, ou fazer um brainstorm mesmo, de quais indicadores podem sinalizar o cumprimento, o alcance de cada um daqueles elementos ali, dos insumos, da entrega dos produtos e dos resultados. E aí, uma vez que você faz essa chuva de ideias, você registra lá em cada coluna quais indicadores que você está estabelecendo para cada um dos itens, né? Enfim, novamente nós vamos fazer um exercício de síntese e de escolha. Vamos olhar agora para o mapa de indicadores com as medidas que a gente considerou, né, na etapa 2, como possíveis de sinalizarem, de indicarem o cumprimento, né, de cada componente do desenho do programa, e aí a gente vai fazer uma nova síntese, tá? E vamos eliminar indicadores pouco relevantes ou aqueles que são de difícil mensuração. E aí uma boa dica para a gente fazer essa revisão e esse refinamento e essa síntese é a gente pensar nas fórmulas de cálculo daqueles indicadores que a gente especificou na chuva de ideias e nas fontes de dados necessárias para a gente coletar os indicadores que a gente identificou na chuva de ideias. Tá? Por quê? Se a fórmula de cálculo não for muito evidente ou for muito difícil, ou se a fonte de dados for complicada, não for muito periódica, eu já tenho aí 2 critérios objetivos para eu tirar esse indicador do meu mapa. Tá? E aí eu vou ter um mapa um pouco mais sintético, mas mais realista, mais mensurável, né? Mais possível da gente poder monitorar com cuidado ao longo da gestão do dia a dia do programa. Então, esses são os 3 passos para a gente construir o mapa. Retomar o mapa de processos e resultados, fazer uma chuva de ideias, de indicadores para cada coluna e depois sintetizar em um mapa execuível do ponto de vista da coleta de informações e do monitoramento desses indicadores. Sobre o mapa, é importante a gente considerar algumas coisas. Primeiro, como eu acabei de mencionar, se o indicador não tem uma fonte de dados, não tem um meio de verificação e não está disponível para ser coletado numa periodicidade relevante, que no nosso caso aqui, 4 anos é bem interessante, que é o período do planejamento, do PPAG, esse indicador tem problema. Então, quando a gente define indicador, quando a gente está estruturando o mapa de indicadores, a gente tem que considerar se aquelas medidas que a gente está colocando ali são medidas que a gente consegue coletar os dados, que a gente consegue verificar e que a gente vai ter disponibilidade dessas informações num horizonte temporal mínimo. Outro elemento importante para a gente considerar é o fluxo de informação necessária para o monitoramento desses indicadores. Às vezes eu tenho, para eu conseguir o resultado do meu indicador, calcular o meu indicador, que coletar um dado lá com a equipe que está na ponta da execução do programa. Às vezes eu dependo de um outro órgão. Às vezes eu dependo de um instituto de pesquisa, como o IBGE, como a Fundação João Pinheiro. Então, eu preciso conhecer qual é o fluxo de envio, né, de encaminhamento desses dados para a gente gerar a informação necessária para a gente calcular os indicadores. Se esse fluxo for muito complexo, ou
se ele sai muito do controle do gestor e da equipe técnica do programa, é necessário que a gente revise o nosso mapa para a gente simplificar os fluxos. Senão dá mais trabalho a gente gerar a informação do indicador do que a gente implementar o programa, né? Colocar o programa para rodar. E a gente quer que o monitoramento seja um aliado da gestão, que ele seja inerente à gestão do dia a dia, e não que ele seja um peso. Um outro elemento também para a gente considerar são as propriedades dos indicadores. Vocês tiveram uma videoaula nesse curso, né? Nos módulos anteriores, em que a gente falou um pouco sobre a propriedade dos bons indicadores. E também leram um texto do professor Paulo Januzzi, que fala aí, né, o que deve ser considerado para a gente avaliar bons indicadores que podem ser bem utilizados. Então, revise essas propriedades depois que você montar, né, o seu mapa de indicadores. Por fim, a gente poder dar sentido e dar vida para o mapa de indicadores, é fundamental que vocês que estão aqui fazendo esse curso e revisando o planejamento, difundam a importância do monitoramento e da avaliação com base nesses indicadores, né, entre as equipes envolvidas. Porque se as equipes envolvidas não atribuem sentido, se elas não se apropriam desses indicadores, desses fluxos de informação necessária para gerar informação, para gerar, né, o cálculo dos indicadores, o mapa de indicador vai ser só um arquivo no computador. Então, se a gente quer dar vida para ele, que ele saia do papel, a gente tem que difundir a importância e a cultura do monitoramento junto às equipes. Por fim, pensando em outras informações importantes para a gente poder ter um bom mapa de indicadores, eu trago essa sugestão aí também do professor Paulo Januzzi, né, dos indicadores de monitoramento do programa de alimentação escolar que a gente está discutindo desde o início dessa videoaula. Tá? Observem que aqui é uma outra planilha que vocês podem também preencher depois de terem construído o mapa de indicadores, que vai trazer informações adicionais, como, por exemplo, fórmula de cálculo, os aspectos técnicos e metodológicos, as fontes de dados e a periodicidade. Então, essa planilhazinha aqui, esse quadrinho aqui, ele ajuda a gente a colocar aquilo que eu mencionei no slide anterior, né, como relevante, como importante, como pontos de atenção em prática. Como um exemplo, aquele indicador de produto, número de merendas servidas. Aqui a gente tem a fórmula de cálculo dele, né? Número de alunos que se alimentaram de merenda escolar conforme registros diários das merendeiras. A fonte de dados é a ficha das merendeiras e ele vai ser coletado mensalmente. Então, é bom, depois que a gente monta o mapa, lá no template que a gente mostrou, a gente construir um quadro como esse para inserir as informações de fórmula de cálculo, de fonte de dados e de periodicidade. Chegando ao final da nossa videoaula, o que o mapa de indicadores tem a ver com a revisão do PPAG? Em que ele pode ajudar? Bem, os indicadores de insumos, atividades e produtos, eles não são muito úteis para a gente poder preencher o formulário de atributos do indicador do programa, né, do nosso órgão ou do programa que a gente atua na revisão. Eu mencionei há pouco, né, que é o apoio da gestão no dia a dia de operação do programa. Tá? Então, esses indicadores são parâmetros que podem apoiar aí gestores e equipes técnicas a acompanhar e a comunicar como que vem funcionando aquele programa governamental. Mas, lá na ficha de atributos dos indicadores, os indicadores que nós definirmos como de resultados imediatos e de resultados finais, ou de resultados e efeitos ou impactos, eles são importantes e são os indicadores que a gente tem que pincelar
para a gente poder definir as medidas ou quais são as medidas que nós vamos definir como indicadores dos nossos programas. Tá? Por quê? Porque são esses tipos de indicadores que expressam o motivo pelo qual todos os recursos, as atividades e os produtos entregues estão sendo mobilizados, estão sendo colocados em prática. Os indicadores de resultados imediatos e de impactos, ou resultados finais, eles nos dão o rumo a seguir. É fundamental a gente estabelecer esses indicadores, não só para revisão, mas também para a gestão do dia a dia do programa. Mas, se a gente for escolher indicadores e definir indicadores para os nossos programas, que a gente sabe que não é obrigatório, mas é altamente recomendado, tá? Nós devemos escolher indicadores de resultados. Mesmo que isso torne a gente um pouco mais desafiado, né, do ponto de vista do nosso trabalho na execução do programa. Porque quando a gente coloca o indicador lá, a gente tem que medir e, preferencialmente, ganhar uma carinha verde no alcance dele. A gente sabe disso. Mas se a gente não coloca, a gente também não é motivado, não é desafiado. Então, o nosso convite é: olhem para o mapa de indicadores de vocês, okay? Observem nele medidas que vão auxiliar no dia a dia da gestão, com destaque para os indicadores de insumo, de atividades e de produtos, mas não só, ok? E enxerguem nele, no mapa de indicadores, elementos para que vocês possam definir os indicadores do programa, dos programas em que atuam, tá? E escolham, dentre esses indicadores, aqueles que vocês vão preencher como indicador do programa no formulário de atributos dos indicadores. Ok? Nós estamos desafiando vocês a definirem bem indicadores de resultados como indicadores dos programas governamentais. Título de exemplo, esse aqui, né, é um programa da Secretaria de Estado de Educação, que tem o objetivo de ampliar a jornada educativa para, né, aprimorar a aprendizagem. Então, é um programa de educação integral e integrada. Aqui estão os seus objetivos, tanto o objetivo de desenvolvimento sustentável quanto o objetivo estratégico, e aqui estão os indicadores. Veja bem como esses indicadores são indicadores de resultado de um programa de educação integral. Tá? Eles dizem da mudança gerada pelo programa de educação integral, pela entrega de uma jornada diária maior. E qual é esse valor, qual é essa mudança esperada, qual é esse resultado almejado? Uma melhoria nos indicadores de desenvolvimento da educação básica, uma melhoria no aprendizado em língua portuguesa, uma melhoria no aprendizado em matemática. Vejam bem, então, que esses indicadores do programa que a gente coloca lá no PPAG, eles se relacionam aos objetivos das ações que compõem o programa, tá? E devem ser capturados nas colunas dos indicadores de resultados imediatos e finais do mapa de indicadores. Por fim, repetindo, ouse, desafie-se e tenha indicadores que falem dos resultados do programa no seu planejamento governamental. Pessoal, nessa videoaula a gente apresentou o que é o mapa de indicadores, como construí-lo e como que ele pode ser utilizado na revisão do PPAG. Um abraço e até uma próxima videoaula.